Olá, boa noite! Boa noite, gente! Hoje, mentalidade milionária com o Claudinei, Life Coach, com formação em PNL, palestrante. Olá, Pandolfo! Sejam bem-vindos à live de hoje! Entrando ao vivo aqui daqui a pouquinho com o Claudinei sobre mentalidade milionária. Vamos falar de crenças, vamos falar de desbloqueio, vamos falar em modificação de personalidade também. Sejam bem-vindos, podem ir entrando. Olá, Adriano! Boa noite! Sejam bem-vindos, Cortine, aqui com a gente. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Oi, Jane! Oi, querida! Tudo bem? Olá, gente! Bem-vindos à nossa live de hoje! Tá ok o áudio, gente? Tá tudo certo aí? Eu vou colocar aqui mentalidade milionária. Olá, olá! Mentalidade milionária, porque a abundância ela traz isso, gente. Ela traz uma mentalidade diferente, uma forma de ver a vida de uma forma diferente, um jeito de viver de uma forma diferente, em que a gente precisa aprender a olhar de um jeito diferente para a nossa vida, para o nosso todo. Vamos fixar para quem vai chegando. Olá, Guto! Sejam bem-vindos, Mentalidade Milionária, aqui com vocês, com o Claudinei, Life Coach, palestrante. Ahá! Chegou o nosso convidado! Vão entrando, vamos esperando um pouquinho as pessoas chegarem. Claudinei, tu pode me chamar aqui, ou eu vou te chamar aqui, peraí. Mandem essa live para quem vocês quiserem ter aqui com a gente. Clica no aviãozinho para chamar as pessoas. Oi, Su! Oi, Bea! Olá, gente! Muito bem-vindos! Opa! Aguardar o Claudinei chegando. Hoje vamos falar sobre mentalidade milionária, uma nova forma de ver o seu financeiro, uma nova forma de ver a sua vida, um jeito diferente da gente estar trabalhando e vivenciando. Olá, Claudinei! Olá, e como vocês estão? Estão Boa conseguindo me ouvir bem? noite! Tudo certo? E aí? Tudo certo? De onde tu estás falando? Boa noite, Yas. Tudo de bom, Ai, a internet está falhando. graças a Deus. Firme, forte e operante, sempre pronto. E aí, como é que estão as coisas por aí? Certo, tem tudo, tá um tempo ameno hoje. Gente, tá travando. Eu que tô travando aqui, você tá travada a live bem? Dá um oi A gente te aí escuta, para eu mas a saber. gente não te vê. A live tá Oi, vocês... travada aqui. Oi, mãe! É, o Tá Claudinei tá travando? Deixa aí travado. o negócio aqui, Vamos pera aí. ver. Vamos ver se ele volta. Isso aí, vamos esperar um Deixa eu só pouquinho. desconectar. Tudo bem, tu pode sair, sair que eu te chamo de volta, ou tu solicita de volta e tu entra de novo, não tem problema. Acho Gente, vamos esperar um pouquinho ele voltar. Aí a gente inicia novamente, não tem problema, coisas que acontecem. Essas tecnologias, né? Tão boas, mas nem sempre funcionam como a gente gostaria.
Já chamei ele de volta, ele já está voltando. Então, ele é consultor em investimentos, faz toda essa parte de life coaching que a gente vai entender melhor agora, mas ele está travado, gente. O que que a gente faz? Vamos ver, ele me chamou aqui, ok. Vamos de novo, vamos tentando. Brasileiro não desiste nunca, né? E aí, gente, vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Eu não testei o som antes. Olá, tudo bem? Olá, olá. Voltando? Melhorou um pouquinho? Melhorou, melhorou. Só que tá travando. Tá melhor que antes? Tu tá Melhorou? travado, a Tá gente te ótimo, então. escuta. Maravilha. Eu tirei da internet que estava aqui do Wi-Fi, passei para a internet do celular, agora já fica mais fácil. Tá travando. Ah, ele caiu. Oi, Tati! Gente, então, coisas que acontecem, vocês sabem como são problemas técnicos, né? Uma das coisas que eu acho que vai ser bem importante é a gente falar de crenças. E crenças, eu vou contar para vocês que é um pouquinho diferente do que a gente imagina, porque normalmente as pessoas imaginam que as memórias de longo prazo, né? Porque a gente tem memória de curto prazo e longo prazo, que essas memórias de longo prazo que ficam os traumas, que ficam as crenças, ficam essas coisas que atrapalham muitas vezes a gente, que a gente chama até de crenças limitantes, elas vêm de coisas muito fortes, muito complicadas. E olha que interessante, as crenças, elas não vêm de coisas grandes e complicadas, elas vêm de pequenas situações, de pequenas coisas que acontecem no dia a dia. De vez em quando é algo que aconteceu lá na tua infância e que hoje repercute de uma forma negativa na forma que tu te relaciona, na forma que tu te posiciona na vida, que tu faz as coisas, e pode ser porque tu caiu de uma árvore, alguém riu, e isso te fez não querer mais falar em público, por exemplo, né? Porque existe uma necessidade de aprovação. Vou chamar ele de novo, vamos tentando aqui. Pior é que ele caiu, caiu, gente. Vocês estão me ouvindo? Será que eu também caí aqui? Não estou mais vendo comentários. Oi, gente. Vocês estão aí? Olá, olá. O que será que aconteceu aqui? Eu acho que eu vou encerrar e iniciar de novo, pode ser? E aí vocês voltam? Eu vou encerrar essa aqui, vou abrir uma nova live e a gente inicia de novo, tá bom? Estão me ouvindo? Ah, vocês me escutam normal? Mas que coisa! Ele caiu, caiu, gente. Ele caiu total. Está bom. Vocês estão me enxergando? Meu cabelo tá bom? Pois é, que estranho. Ai, que bom. Obrigada, Jane. Gente, então, né? Eu não sei agora como é que a gente vai fazer para chamá-lo. Vamos ver aqui. Ele apareceu de novo. Não, mas então a gente segue nessa. Ai, obrigada, Jane! Linda, linda, todo mundo linda, linda e a mãe normal. Tua conexão tá boa, ótimo. Ahá, chegou. Aí, tudo bem? E agora? Ficou melhor? Estão me ouvindo bem? Agora tá show. Ficou melhor sem o fone de ouvido. Ficou melhor? Ficou melhor? Maravilha. Então, ótimo. Maravilha. Já consegui. Troquei o aparelho. Eu acho que era o telefone. Ah, pode ser. Por isso que tu saiu total, eu não te via mais. Eu falei, deve ser o aparelho. Eu falei assim, beleza. Vou manifestar um zero por aí. E aí, Ah, como é que estão as coisas por aí? tudo certo. Tu tá no verão e a gente tá no outono. Aqui tá quente, barbaridade, como diz aí. Tri quente.
Eu tô te Aqui tá, amarrando. fez muito calor. Mas olha, eu sou daí do Rio Grande do Sul. Ah, Eu sou é? natural. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou na cidade da cidadezinha de Condor, pertinho de Panambi. Ali, então, e mudei para Goiás, eu tinha em 83, eu era bem criança, eu tinha uns 4 anos de idade. E aí foi onde eu comecei a trabalhar aqui na cidade de Jataí com os meus pais, né? Aham. E viemos para Goiás e atualmente, desde 2011, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas Graças olha a Deus. só, né? E como é que tá no Mato Grosso? Quantos graus tá aí? Aqui hoje chegou a fazer 37 graus de temperatura. Ah, então, mas tu gosta de calor. Na verdade, eu gosto do frio. Mas aqui tem duas temperaturas. Quando é frio é bem frio e quando é quente é bem quente. Então tem dois extremos bem interessantes aqui. Isso é bom. Eu gosto Aqui a região, a cidade, não sei, para quem não conhece aqui. Aqui é uma das capitais. Eu já viajei mais de 14 capitais brasileiras. Eu trabalhei junto com a equipe do Dr. Laí Ribeiro, né? E aqui, de todas as capitais, aqui é a capital que eu achei a mais bonita e uma das capitais que eu considero mais seguras também. Aqui você dificilmente vê algumas criminalidades simples, roubos nas ruas, dificilmente você vê aqui. Aqui é uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes, não chega a ter 1 milhão de habitantes. O povo aqui, eu costumo dizer que aqui é uma capital com cara de cidade do interior. Muito Aham. maravilhosa, linda. Aqui você vai no parque, as capivaras estão andando no parque, assim, ó. Aham. Tenho várias fotos com as capivaras. Aqui é maravilhoso. Graças Ah, a coisa Deus. boa, Aqui, né? aqui eu Realmente, moro uma bem, cidade muito boa. aqui eu moro bem, tenho uma família maravilhosa também aqui, graças a Deus, em paz. Show de Maravilhoso aqui. bola. Show de bola. Então, É, olha só. É uma das coisas que o pessoal fez várias perguntas, né? Eu te mandei todas. Pois Então, eu é, vou eu peguei, anotei elas aqui. Ok, mas eu vou te perguntando, fica tranquilo. Tu relaxa, responde, fica bem à vontade. E eu vou te Maravilha. questionando. Então, assim, uma das primeiras coisas que o pessoal perguntou, o que que é um life coach? Life Coach, como o nome já diz, o life é vida, né? A gente trabalha com coach de vida. Muitas pessoas, elas têm crenças que, na verdade, vêm desde a infância. A vida toda ela sofreu traumas. Então, o que acontece? Nós somos 50-50. 50% do nosso eu, ele é genético, vem do DNA. Então, a gente carrega traços dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós e assim sucessivamente. E os outros 50% são ambientes. Então, o poder de se relacionar com pessoas melhores, frequentar lugares melhores, isso faz você uma pessoa também com aproveitamento melhor na vida. Então, eu sempre falo para as pessoas, sempre que você estiver vendo que a sua mente está caminhando para um lado negativo, comece a procurar pessoas mais otimistas, mais positivas. O papel do life coach é justamente, não é... Muitas pessoas têm uma visão do coach, que ele é um treinador, né? Existe o coach de treinador, mas o life coach é fazer com que o indivíduo desperte de dentro de si mesmo. Ele acenda a chama que ele foi apagando com o tempo, ou que as pessoas em volta dele foram apagando com o tempo, e faça com que ele entenda que aquilo ali é apenas uma fase que ele pode superar a qualquer instante. Então, esse é o papel do life coach, empoderar um indivíduo que, infelizmente, anda se desempoderado. Uhum. Certo. E assim, o que que é diferente do life coach para o coach? Olha só, no coach, existe aquelas situações, existem as ramificações, existe o life coach, os coaches de carreira, os coaches financeiros, os coaches esportivos, então existe diversas situações. O coach em si, ele é aquele cara que puxa, extrai a essência das pessoas. Tá? Se vai no esporte, ele vai extrair a essência daquele indivíduo no esporte. Se o coach vai trabalhar na área da terapia, vai trabalhar justamente com alguns pontos dela. Né? Se vai trabalhar o life coach,
O coach em si, ele vai trabalhar com o life coach, que é o coach de vida, ele vai aprofundar na vida daquele cliente, daquela pessoa, para que ele possa tirar, extrair o melhor dele. É um pouco do papel que você faz como psicóloga, só que pela psicologia você vai trabalhar bastante dentro da ciência mental em si, né? No nosso papel não, a gente vai trabalhar na ciência de convivência em si, né? Então a gente vai trabalhar em que fase da vida dele ele trabalhou, teve alguns traumas, aquela coisa toda. O coach, existe o coach de finanças, que eu também ajudo pessoas, eu oriento pessoas a lidar melhor com o seu dinheiro, né? Existem pessoas que têm uma habilidade enorme de ganhar dinheiro, mas fazem assim, estalou o dedo, o dinheiro desaparece. Ou seja, o que está de errado aí? Né? Então, o problema não é ganhar dinheiro. Tem muitas pessoas que falam assim, eu preciso fazer mais coisas para ganhar mais dinheiro. Eu falo, não, você precisa aprender a conviver com ele. Então, aí que entra alguns traumas. É aquilo que a gente vai falar hoje sobre mentalidade financeira. Porque existem alguns traços nossos que vêm desde berço, às vezes, que a gente traz de avô e de pai, de mãe, a gente vai trazendo aquelas crenças e aquilo vai emperrando a nossa vida. A gente precisa entender que o cérebro humano ele é um computador. Toda informação que você coloca nele, ele capta. Só que você pode programar que hora que ele vai aparecer, ou seja, o que você vai linkar para trazer aquilo. Né? Então, são várias situações. Você pode criar uma... É como eu digo, né? O cérebro humano ele tem uma situação que é como se fosse um aplicativo. Uhum. Se você clicar no WhatsApp, ele vai abrir o WhatsApp, ele não vai abrir o Facebook. Se você clicar o Facebook, ele não vai abrir o Instagram, ele vai abrir o Facebook. Então, vou dar um exemplo de crença que limita a gente com o coach financeiro que eu falo para as pessoas. Um exemplo, aquela crença limitante das pessoas que dizem assim, não, eu preciso guardar dinheiro para momento difícil na minha vida. Então, se eu coloco na minha vida, ou seja, eu faço um download de um aplicativo, que está lá, qual é o aplicativo? Guardar dinheiro. E eu tenho na minha consciência que guardar dinheiro é para momento difícil, quando eu baixar o download de guardar dinheiro, ou seja, quando eu clicar no aplicativo, clicar no aplicativo guardar dinheiro, momento difícil acontece. Moto quebra, carro estraga, alguém fica doente, você tira dinheiro, sabe lá Deus de onde para conseguir consertar aquilo. Por quê? Porque a informação linkada com o aplicativo está errada, então eu preciso mudar a informação lá. Então, Assim, isso seria a mentalidade. mentalidade. Então, o coach, ele trabalha justamente essa parte da mentalidade. Quando vai trabalhar o coach esportivo, vai trabalhar a mentalidade de superação, de esforço, de empenho, de desempenho. O coach financeiro vai trabalhar justamente a mentalidade financeira, onde é que está a crença do cara. O life coach vai trabalhar com aquelas crenças, principalmente aquela pessoa que já está depressiva. Mas, vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente minha que ela toma remédio tarja preta para dormir o tempo todo. Entendeu? Sério problema. Começou a fazer o trabalho de coach comigo, acabou o problema. Primeira sessão, na segunda sessão ela já sentiu a diferença. Porque geralmente a gente faz em 10 sessões para trabalhar justamente aquilo. E depois, claro, eu vou fazendo uma manutenção, vou conversando, estreitando o laço. Ou seja, que é o pós-venda, né? Que a gente chama também. Fazendo aquele contato com o cliente para ver se está aquele acompanhamento, se ele está precisando de um reforço, alguma coisa assim. Mas para ver. Tem gente que está perdendo o sono aí por coisas, às vezes, que nem seriam necessárias. É que existem crenças superficiais, existem crenças que são mais raiz, né? Então, quando são as Uhum. crenças do funil, quando são as crenças mais superficiais, então é muito rápido para a pessoa conseguir modificar a sua percepção delas. Mas em outras situações é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, né? Justo, porque existem algumas coisas que o trauma, ele não... Como que eu vou dizer assim? Ele não se enraizou com o tempo. O que eu faço? Uma coisa que eu falo para as pessoas. Como que são os traumas, eles vão se enraizando? Conforme eu vou repetindo aquilo. Uhum. Um exemplo. Isso acontece muito com as mulheres. As pessoas falam assim, dentro do meu relacionamento, homem nenhum presta. Já desisti da minha vida. Já. Né? Todo homem é assim, todo homem daquele jeito, todo aquilo. Se você conhecer 100 homens na vida, se você tem essa crença enraizada, o cara pode parecer um cara de conto de fada para sua vida, começar no início, o príncipe encantado. Mas depois a realidade dele vai se revelando para você. Por quê? Porque tudo é revelado para você de acordo com a sua percepção.
Nada é revelado sem que eu possa ter a percepção disso. Quando eu não tenho percepção e algo é revelado para mim, eu não vou conseguir enxergar, eu não vou ver. O nosso cérebro, ele filtra tudo e ele filtra conforme a nossa crença. Por causa disso que existe, que seja feita conforme a vossa fé. Exato. Se tu acredita que tu pode, tu realmente pode. Se tu acredita que não pode, realmente tu não pode. Quem define isso é a pessoa, né? E existe a questão da memória seletiva, em que tu vai selecionando aspectos que nem sempre são reais, mas que naquele momento tu considera que são. Sim. Então, você vai criando fantasmas para sua vida. Exato. E Entendeu? vivenciando com eles a realidade do hoje, mas espelhado no passado. Eu vou dar um exemplo, né? Hoje eu estava conversando com até foi pelo Facebook. A pessoa fez uma postagem lá e eu fiz um comentário. Fui e falei assim: você não pode julgar as pessoas com a mente que você tem. Você tem que julgar as pessoas com a mente que elas possam ter. Porque é muito fácil entrar no nível de julgamento quando você não pertence ao mundo daquela pessoa, né? Uhum. Mas quando você entra na realidade dela, passa a sentir o sentimento dela e você começa a viver a experiência dela em si, você começa a ter uma visão diferente. Porque tudo tem dois lados, né? Cara e coroa, a moeda tem dois lados, tem o bem e o mal, a luz e as trevas, tudo tem dois lados, tudo é dual, na verdade. E às vezes o ser humano carrega, a tendência nossa humana, você que é psicóloga sabe até melhor do que eu, a tendência nossa humana é operar sempre para o lado do medo, mais do que para o lado da fé em si. Porque o medo ele é um instinto natural nosso, ser humano, aquele instinto primitivo, é aquele instinto animal que todo ser tem, porque é um instinto de defesa. Mas a gente precisa ter consciência de quando o medo realmente é saudável e quando ele deixou de ser. Uhum. Exatamente. Exatamente. O medo ele tem diversos caráteres, né? E uma das coisas que assim ele é protetivo em algumas situações e em outras situações ele te trava. Ele não te deixa ir para frente, ele não te deixa fazer o teu melhor. Ele te coloca numa situação de enraizamento, né? E como é que a gente faz para ter a tal da mentalidade milionária? Olha só, eu vou contar primeiro a história, como que eu comecei a despertar isso. Eu venho de um berço muito simples. Meu pai, ele é operador de máquina até hoje, a gente vem da agricultura. Eu fui criado em fazenda, nascido e criado até os meus 16 anos de idade. Aí eu fui para a cidade para trabalhar como office boy e aos 18 eu fui para o exército. Servi o exército durante 7 anos, dei baixa e fui parar numa agência bancária como vigilante, segurança de banco. Até então, a minha mente, eu fiquei ali até os meus 26, 27 anos de idade. Até então, a minha mente era uma mente de operário, trabalhador, tá? Eu costumo dizer que nós temos três mentes dentro de nós. Uma mente criadora, uma mente trabalhadora e uma mente preguiçosa. Todos nós temos os três aí dentro, certo? A mente criadora, quando acontece o problema, você vai criar uma solução. A mente trabalhadora, ela espera ganhar uma ordem para realizar algo. E a mente preguiçosa, nem alguém dando uma ordem ela realiza. Porque ela tem preguiça, ela não quer fazer esforço, não, de jeito nenhum, ela se acomoda muito fácil. E aí, foi por uma necessidade. Eu costumo dizer, duas coisas fazem a gente ter uma mentalidade milionária. Uma delas é um forte desejo, e a outra dela é uma grande necessidade. Por quê? Porque você se cansa de sofrer com a dor, que você começa então a falar assim, cara, preciso despertar, porque senão daqui para frente só vai piorar. Então, eu falo que qual é o melhor lugar do mundo? O fundo do poço. Para que você desperte mesmo, o fundo do poço é o melhor lugar. Por quê? Porque é só parar de cavar que você para de descer. Né? Uhum. É só começar a subir, que daí parou de cavar, você olha para cima, você já está indo para o caminho certo. Pelo menos o olhar seu já está indo para o rumo da luz, né? Então, o que acontece? Foi aí que eu conheci o Dilson Almeida, o professor Dilson Almeida, e através dele eu conheci o Dr. Laí Ribeiro. Não vou mentir para você. Quando me fizeram a proposta para trabalhar com eles, eu senti medo, insegurança mesmo. Por quê? O que acontece? Isso foi em 2007, 2008, por aí. É 2008, eu acho. O que acontece? Quando eu dei baixa
do quartel, fui para a porta da agência, eu estava passando dificuldade e eu estava... A minha filha tinha me pedido um lanche e eu não tinha dinheiro nem para comprar um lanche que minha filha tinha pedido. Minha filha naquela época tinha uns 2, 3 aninhos. E aí eu peguei e falei, caramba, eu preciso mudar minha vida. Como eu estava na faculdade, eu vendia alguns perfumes, algumas coisas na faculdade. Só que eu tirava pedido, não sabia o que era vender. E eu precisava participar de um curso de vendas. Só que na cidade pequena não tinha muita coisa. E quando eu fui sair do banco, eu nunca ia do banco para almoçar em casa, eu peguei e fui nesse dia. Cheguei lá, fui assistir, vi uma propaganda na televisão, falei assim, caramba, precisava ir nesse evento. Só que eu não tinha dinheiro para ir. Eu liguei lá, descobri que o ingresso era R$ 90. Eu falei, caramba, mas eu precisava ir. E fui para o banco. Quando eu chego lá na agência, o supervisor de venda falou assim, cara, vai ter um evento lá na ABB hoje à noite e tá precisando de 2 seguranças. Você quer ser um deles? Eu quero. Eu trabalhei ainda, assisti o evento, não paguei nada, ainda recebi para isso. Então, o que acontece? Eu percebi que a mente milionária já começa da forma de você atrair as coisas para você, né? E aí aquilo veio para mim, eu assisti, e quando ele fez um convite para um evento no sábado, eu não tinha dinheiro, mas eu falei, pai, me empresta uma folha de cheque. Me dá 10 dias de prazo aí. Aí porque ia coincidir com o meu pagamento, peguei, dei 10 dias de prazo, o evento era 190, eu consegui um desconto para 140, participei do evento também. Quando foi na segunda-feira, o palestrante foi lá na agência bancária. Quando ele foi lá no banco, ele pegou e falou assim para mim, rapaz, você não era o cara que trabalhava lá na agência, trabalhou no evento? Eu falei, trabalhei. Você não participou do curso também? Eu participei. Eu lembro que eu autografei um livro para você, mas você trabalha aqui? Eu falei, trabalho. Quanto você ganha? Eu falei assim, cara, somando tudo, entra aqui, segurança e mais os bicos que eu faço, dá uns R$ 900, na época, né? Aham. Só isso, foi só. Você quer ganhar mais dinheiro? Eu falei, quero. Falei assim, eu vou ficar aqui até amanhã, meio-dia, se você quiser realmente ganhar mais dinheiro, vai lá no hotel. E aí, aquela noite eu não dormi, eu peguei e fui parar lá no hotel de manhã, tomei café com ele me fez uma proposta de viajar com ele, trabalhar, e ele me falou do Dr. Laí Ribeiro. Eu nunca tinha ouvido falar do Dr. Laí Ribeiro na vida. Mas quando eu conheci o Dr. Laí Ribeiro, foi uma divisão de água na minha vida. Foi onde eu comecei a ter contato com a mentalidade milionária. O que significa ter uma mente milionária? Primeira coisa, evite reclamar a qualquer custo. Pare de reclamar sobre dinheiro. Por quê? Não, mas é que eu ganho tão pouco. Pô, você ganha tão pouco porque foi você mesmo que escolheu. Tudo na vida é uma escolha. Se eu quero ganhar mais, a gente pode escolher a profissão que a gente quer, a gente pode escolher com quem andar, a gente pode escolher com quem aprender. Que nem um exemplo. Se a gente for assistir uma live, olha as escolhas que as pessoas fazem. Se alguém tiver aí, já pode, quiser concordar ou discordar, fique à vontade. Mas eu vou falar uma coisa. Quando se fala de live para festa, balada ou música, tem mais de 200 mil pessoas assistindo. Né? Mas quando se fala de live para conteúdo, poucas pessoas vão lá. Então, é difícil prosperar na vida? Não, é muito simples. É só fazer aquilo que a maioria não faz. Exato. Se você começar a fazer, você já começou a sair na frente. Então, a mente milionária começa a fazer aquilo que a maioria das pessoas não estão dispostas ou não querem fazer. Esse é o primeiro passo da mentalidade milionária. O segundo passo da mentalidade milionária é: tenha uma mente de aprendiz. Nunca acredite que sabe tudo. Por que isso? Porque o dia que você passou a acreditar que sabe tudo, você passou um indivíduo que deixou de abrir mão da sabedoria. Você continua sendo inteligente, mas abriu mão da sabedoria, porque a sabedoria está em aprender com tudo, inclusive com um passarinho. Eu lembro de uma passagem que diz que Salomão aprendia com os pássaros. Ele aprendia com os animais. Imagina, geralmente as pessoas falam, não, eu preciso pensar com um ser pensante. Não, a natureza tem muito mais para nos ensinar do que, às vezes, muitos seres que acham que pensam. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que são extremamente estudadas, mas são arrogantes, prepotentes. É aquele cara que tem um bom estudo, mas não sabe cuidar bem da natureza das pessoas. E eu acho isso um ato de... Pode ser até inteligente, mas não é um ato de sabedoria. Porque sabedoria vem justamente do compreender, do observar, não é do falar e do saber. Porque existe o saber e o entender. O médico recém-formado sabe medicina, mas ele não entende nada de medicina. Ele vai entender na ação, na prática, na convivência. Né? Então, isso tudo é princípio de uma mente milionária. Aí eu comecei a estudar T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária.
Porque todos nós temos sabotadores. Eu tenho os meus sabotadores até hoje, eu preciso sempre policiá-los o tempo inteiro. Todo cidadão tem, e é humildade a gente reconhecer esses. Porque quando eu reconheço que eu sou falho, eu simplesmente preciso fazer a pergunta para mim: o que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso evoluir? O que eu preciso perceber que eu não estou percebendo? Então, quando eu começo a fazer questionamento, a mente milionária, ela nunca se justifica, ela nunca encontra um culpado, ela busca uma pergunta, um questionamento para uma evolução. Esse é um dos princípios da mente milionária. Né? Tá? Ele não reclama que está ganhando pouco, ele pergunta assim: o que eu posso fazer para ganhar mais? Né? Ele não confunde ganância com ambição. A mente, o que é ambição? Ambição é você buscar a evolução sua o tempo inteiro, buscar se evoluir. A ganância não. É querer passar por cima de alguns princípios e de algumas pessoas. Isso é péssimo para a dignidade do próprio ser humano. Certo. Tá? Então, o que separa as pessoas ricas das pobres? Tá, vamos lá. Existem algumas situações às quais, muitas vezes, alguns de nós queremos se sentir pobres. Vou fazer uma pergunta aqui. Jesus era pobre? O que Tem vocês muitas acham? pessoas que... Jesus era pobre, gente? Responda aí. Vocês acham que Jesus era pobre? Tem muitas pessoas que possivelmente vão dizer: não, se Jesus era pobre, sim. Jesus nunca foi pobre. Eu vou contar isso por quê? Porque Jesus, quando ele nasceu, 3 reis magos foram visitar eles e levaram para ele os 3 bens mais caros do mundo: incenso, mirra e ouro. Já viram um pobre nascer com ouro no pé? E a gente acaba tendo uma crença de que Jesus teve uma vida humilde e que eu tenho que aceitar a pobreza. Não, você tem que aceitar a humildade. É diferente. É diferente. Ser humilde não é ser pobre, tá? Aceitar ser mendigo, aceitar ter uma vida escassa, de jeito nenhum. Então, eu sempre ensino também para os meus filhos, falo assim: seja próspero, seja abundante. Então, o que define uma pessoa rica de uma pessoa pobre? Não é o dinheiro dela. Porque dinheiro, eu conheço muita gente rica, né? Que se diz rica, que não passa de um pobre com dinheiro no bolso. Assim como eu conheço muitas pessoas que elas não têm o dinheiro, mas são extremamente ricas. A gente tem prazer de estar perto dela. Salomão tinha esse espírito. Salomão tinha a espiritualidade que pessoas vinham do outro lado do mundo para visitá-lo. Por quê? Porque ele tinha sabedoria, conhecimento para transmitir. Claro, Claudinei, você fala bastante de Salomão. Eu posso falar porque é um caso que uma pessoa que foi muito bem sucedida, mas em algum ponto da vida abriu mão, né? Como que vai dizer assim? Dos seus princípios. Então, a verdadeira riqueza não está no dinheiro, ela nunca teve. A verdadeira riqueza, ela está na habilidade do que você é capaz de fazer, mesmo sem ter dinheiro. Porque se você concentra o foco no seu dinheiro, o dia que você perdê-lo, você não vira mais ninguém, acabou. Eu conheço muitos filhos de pais ricos, que infelizmente os pais às vezes partiram de uma forma rápida, não deu tempo de passar o ensinamento para o filho só porque tinha dinheiro achava que não ia acabar. Então, é igual aquela passagem da Bíblia que diz o seguinte, né, que Jesus perguntou ao rico, né, falou assim, o jovem falou assim: Cristo, posso andar convosco? Cristo: sim, claro, você pode andar comigo, mas antes faça uma coisa: venda tudo o que tens e doa aos pobres. Ele falou: não, e não. Ou seja, esse não era um cara rico, ele era pobre. Por quê? Porque ele tinha riqueza, ele não era a riqueza. A gente precisa entender que ser é uma coisa, ter é outra. O ser vai com você daqui para outra vida. O ter vai ficar aqui. Então, muitas vezes, a pessoa escolhe ficar junto com os bens dele aqui, em vez dele evoluir e trabalhar justamente com uma mentalidade. Isso separa o rico do pobre. As crenças que eu falo. Nunca se contente com um pouco, busque mais, mas busque com dignidade, com humildade. Ou seja, ser humilde para aprender, ser humilde para ouvir, ser humilde para não reclamar.
Porque eu vejo muitas pessoas que reclamam o tempo inteiro. E parece que a vida dele tá boa e ele continua reclamando, mesmo assim. Então, Certo. faz sentido? Então, isso faz sentido. Faz sentido, é uma frase bem de coach, né? Bem Né? coach, assim. Bem coach. Então, a riqueza a gente poderia pensar que é aquilo que tu consegue fazer com o teu conhecimento, com a tua vontade, é a prosperidade colocada na prática. E talvez a pobreza seja falta? A problema, na verdade, ela deriva da preguiça, né? A preguiça do aprender, a preguiça de ouvir, a preguiça de evitar. Às vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas tem tanta preguiça de colocar em prática que fala, não. É igual acordar cedo. O celular desperta cedo, 5 da manhã, aí o cara tem que levantar, aí mas o celular fala, dorme mais 5 minutinhos, ele fala, tá bom, porque dentro de nós acordam duas pessoas acordam com a gente de manhã, o bem-sucedido e o bem fracassado. Né? O pobre e o rico. O rico fala assim, levanta que o dia começou, vamos lá, yes! Mas o pobre pega e grita assim, ó, dorme mais 5 minutos, moço. Não vai fazer diferença não. Tem que chegar na empresa mais cedo. Para que você vai chegar mais cedo? Ninguém chega lá, só você mesmo. O que vão falar de você? Entendeu? Então acaba que o indivíduo ele é pobre de mentalidade porque ele não sabe filtrar os próprios pensamentos. Só isso. Verdade. Gente, vocês podem mandar perguntas. Aproveitem, perguntem bastante. O espaço é de vocês. Eu vou continuar Vamos pra aqui, mas cima. vocês vão mandando, a gente vai inserindo. Vamos O interagindo que aqui. são, o que são crenças? Crenças, elas são tudo aquilo que vão sendo colocado para a gente ao longo da nossa vida. Um exemplo, uma criança de 0 a 6 anos, ela é uma esponja. Tudo que se fala, ela faz assim, ó. Ela capta. Tá? E ela não entende a linguagem do não. Se você fala assim, não mexe ali, ela vai lá e mexe. Não pega aquilo, ela vai lá e pega. Porque o não, ele não tem um significado definido no cérebro humano até então. Só que onde é que uma crença se enraiza? Um exemplo. Uma criança que ela coloca a mão no fogão, queimou a mão uma vez, o fogão pode estar desligado, ela não vai lá de novo. Já instalou-se uma crença ali, certo? Então, se ela não for preparada, aquilo ela fica com trauma. Se ela não for treinada, mexendo naquilo, ela vai ficar com trauma de fogão a vida toda, certo? Tem gente que tem trauma de gato, por quê? Porque às vezes, quando era criança, foi mexer com o bichinho arranhou. Aí, pá, não quer saber. Tudo que eu não aprendo a lidar dentro de mim se torna uma crença. Tudo aquilo que eu repito para mim várias vezes se torna uma crença. É por causa disso. Como que eu faço para mudar uma crença? Eu mudo a programação. Aí é onde entra a PNL, a neurolinguística. Eu crio uma âncora e mudo a programação disso. Certo? Então eu tenho uma crença de que isso me faz mal. Mas por que isso te faz? É igual aquela crença do leite com manga. Já ouviu falar disso? Aí leite com manga faz mal. O cara toma leite com manga, não faz mal. Mas se ele tomar, ele passa mal. Nossa, foi o leite com manga que fez mal para ele. Mas se ele conseguir estudar a história, eu sempre fui criado com essa frase: não toma leite com manga porque faz mal. Aí eu falo, meu Deus, tomar leite com manga faz mal. Né? Não. Isso é uma crença. A mesma outra crença que as pessoas têm: dinheiro não dá em árvore. Aí você pergunta, mas dinheiro é feito de quê? Papel. Papel vem da árvore. Então, dinheiro dá em árvore. Outra crença que a gente acaba vendo de casa, muito simples também. Você tem que trabalhar duro para ter dinheiro. Mentira. Por quê? Se trabalhasse duro, desse dinheiro, o funcionário era mais rico do que o patrão dele. Isso é uma crença. Certo? Então, outra crença que eu tinha quando eu era criança, de que o pobre nasceu pobre, então tem que trabalhar para o rico, e o rico nasceu rico para mandar no pobre. Mentira. E a gente acaba criando aquelas crenças e a gente vai vivendo com aquilo. Aí a cada coisa que acontece na vida, um exemplo, acontece na novela e a pessoa já tem aquela crença, vou dar um exemplo de novela. Ele falou assim, é bem assim que acontece na vida. Ele vai fortalecendo a crença. Aí aparece a notícia, mas é desse jeito que acontece, é desse tipo. Todas as vezes, todo o assunto que eu pego e falo, afirmo isso, eu estou fortalecendo aquela crença. É igual mulher. A mulher chega numa amiga e fala assim, amiga, tá tão difícil lidar com homem hoje, não aguento mais essa vida. Aí a outra fala assim, verdade, amiga, tô passando pela mesma coisa. Já fortalece aquela crença dela de novo. E aí, por mais que... Então, tudo isso são crenças. Então, o que são crenças?
São todas as sementes que eu jogo no meu subconsciente. E ao longo da vida eu vou regando. E às vezes eu estou regando semente de erva daninha. Eu uso eu gosto de parabolar tudo, né? Mas eu uso uma parábola do semeador. Ou Aham. seja, na vida, você é o semeador dela. Então, o seu consciente é você. O seu inconsciente é um terreno fértil. As informações que você recebe, ou os seus pensamentos, são apenas sementes. Né? E o seu sentimento é o adubo, é o fertilizante. Então, tudo que você coloca, sentimento, emoção, realmente a vida é uma porcaria, tudo aquilo ali, e tudo que você vai colocando, você está fortalecendo aquela semente. E às vezes você está fortalecendo uma erva daninha que está crescendo num território extremamente fértil, que é o seu subconsciente, e que quando você dorme, você acaba trazendo, o subconsciente ele não dorme nunca, quem dorme é o consciente humano. E o subconsciente está sempre ativo, está sempre trabalhando ali. Entendeu? Então, por causa disso que eu falo, crenças são uma das coisas mais interessantes. Olha aqui, uma perguntinha para a gente aí, eu acho. Como ter uma mente milionária com as contas para pagar? Se é só o básico, o salário dá para apertadíssimo, nunca sobra. Maravilha. Primeira situação. Se o salário dá para o básico, uma das coisas que eu falo para as pessoas, tá? O salário dá para o básico. Você tem que criar uma renda adicional. Porque se você trabalha num emprego, bom, me corrija se eu estiver errado, às vezes eu não te conheço, mas a maioria das pessoas hoje tem um emprego fixo, tá? E ele trabalha 8 horas por dia. E aí chega em casa, já tem mais um monte de coisa para fazer, aquela coisa. A maioria de nós não foi treinada a delegar coisas para os outros fazer. A gente quer assumir tudo para fazer, principalmente dentro de casa. E isso não faz parte de uma mente milionária. A mente milionária, ela não faz tudo, ela delega. Para quê? Para que sobra tempo para que ela possa criar novas situações. Um exemplo, existem várias empresas que elas permitem que você possa vender de dentro da sua casa uma renda extra. Qualquer R$ 10, qualquer R$ 20, R$ 50 que entrar para você no dia, já tira você de parte de algum sufoco. Isso aqui é só uma sugestão, tá? Então, passe para perceber aonde o seu dia está travado, ou seja, o que você vem fazendo tanto que não está sobrando tempo para você criar riqueza na sua vida. Tá bom? Eu não sei qual o nome da pessoa aqui, mas é AC.Pantacosta. Panta Né? Isso. Cosmética. E outra coisa, É talvez, isso, que a tá gente certo? possa estar buscando, é atingir os clientes de uma outra forma. Então, daqui a pouco, poder parar para pensar numa outra estratégia de venda, se ela trabalha com cosméticos, né? Justamente para Uhum. chegar no cliente de outra forma. Dentro desse contexto que a gente está vivendo, muitas pessoas estão travadas para buscar os clientes, né? Então, conta pra gente, assim, tu é empregadora ou tu é colaboradora? Porque daqui a pouco a gente pode ir pensando junto aqui em algumas alternativas. Isso. Trabalhando mais a parte da criatividade ali. Então, o que acontece justamente nisso? Por mais que você. Uma coisa eu falei hoje, né? Você fala isso porque você é patrão. Eu falei, não, eu já fui empregado já, só que eu nunca me acomodei. Mesmo, eu nunca cheguei numa empresa para pedir aumento, mesmo que eu merecesse. Mas o que eu fiz? Lembra que eu falei que eu ia para a faculdade vender? Eu trabalhava 9 horas por dia, às vezes eu fazia 1 hora de hora extra, então eu dava 10 horas. Mas à noite eu ia para a faculdade e eu dava um jeito de vender alguma coisa. Uma outra coisa, às vezes a pessoa pode estar perguntando também, mas eu não tenho habilidade de venda. Eu também não tinha até os meus 27 anos de idade, porque a gente tem uma crença limitante com o vendedor. A gente acredita que vendedor é o cara que engana as pessoas. É uma crença limitante. Mentira. A gente vende até para namorar. Toda hora você está vendendo. A melhor forma de vender é não se parecer com o vendedor. A melhor forma de você vender algo para alguém, eu uso sempre um exemplo. Mesma coisa, tá aqui, ó. Cassiana, olha só. Essa caneta aqui é extraordinária. Ela não me deixa na mão. Tem 2 anos que eu tenho ela e a tinta dela não acaba. Só teci um comentário. A partir disso, essa também falou assim: que marca que é essa caneta? É tal, eu já te vendi a caneta. Você só vai saber agora como é que vai chegar aí. Você entendeu? Ou seja, eu fui falar que a caneta faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, eu simplesmente falei que, para mim, ela me fez isso, isso. O quanto que nós vendemos justamente o tempo todo. Nós vendemos o tempo inteiro. Então, essa crença de que eu não sou vender, não sei vender, isso é uma crença limitante. Uhum. E vai aqui uma dica valiosa.
Todo bom profissional de vendas jamais ficará desempregado. Todo Verdade. bom profissional de vendas jamais ficará desempregado. Não importa se você é formado, se você não é, se você tem o segundo grau, se você só tem o nível primário, se você for bom de venda, você não vai ficar desempregado jamais na sua vida. Tem empresário desesperado atrás de um bom profissional de vendas. Porque o bom profissional de vendas, ele não vende o produto, ele sabe vender a ele mesmo. Como consequência, ele entrega qualquer produto. Ele entrega uma caneta, ele entrega um celular, ele entrega um caderno, ele entrega qualquer coisa. E como quebrar crenças limitantes? Bom, como quebrar as crenças limitantes? Quando elas estão muito enraizadas, como você mesmo mencionou, quando são crenças superficiais, até mais fácil. Mas quando elas estão muito enraizadas, eu tenho 3 segredinhos para ajudar a quebrar crenças limitantes. Primeira coisa, busque a informação, leia mais, passe a ler mais. Tá? Segunda grande informação, passe a conviver com pessoas melhores do que você. É muito importante isso, porque nós somos fruto de genético e ambiente. Então, se eu mudo o ambiente, eu começo já a mudar a crença limitante, certo? E uma outra coisa, eu preciso querer mudar. Não adianta nada, você pode melhorar o ambiente, você pode andar com as melhores pessoas do mundo, pode aparecer dinheiro no seu bolso. Se você não quiser mudar, você volta de novo para onde você saiu. Não adianta, você precisa querer. O seu querer tem que ser muito forte. Né? Tem gente que só quer, mas não faz o que precisa fazer. Então, existe aquela situação. O que é fazer? Estudar, pesquisar, informação, viver a informação. A segunda situação é conviver com pessoas que agem de acordo com a informação. E o outro é querer mesmo. Por quê? Porque se você não quiser, na hora que você começar a estudar, na hora que você começar a colocar em prática e ver como que as pessoas passam dificuldade, esse seu eu de querer desiste, ele para. Tem que ter um Então, quando propósito você forte, né? Para continuar. propósito, Tem que saber propósito, onde quer chegar para continuar. E é o como que que a eu falo gente para as pessoas. identifica? Hã? Desculpa, pode continuar. Tá, é justamente isso que você falou, propósito. Se você pegar 100 pessoas, 100 pessoas, 95 não tem propósito. É, isso que eu estou falando aqui pode parecer um absurdo para muitas pessoas, mas é uma grande verdade. De cada 100 pessoas, 95 não tem um propósito definido, elas não sabem nem quem são. Elas se julgam menores do que são de verdade. Ah, eu sou só um trabalhador, eu sou só um funcionário aqui, eu só sou... Rapaz, você é filho de Deus, você é príncipe do Criador. Vambora! Você entendeu? Tá esperando o quê para levantar um convite? Vamos para cima! Então, é isso que é a ação de uma mente milionária. Então, quando você aumenta essa crença, e aí você consegue ter uma visão melhor, entendeu? Eu acho que ela respondeu aí. Fui desafiada a ser uma vendedora de cosméticos desde fevereiro, quando fui demitida. Vendas é o meu maior desafio, meu bloqueio limitante. Estou me reinventando, tenho 55 anos. Maravilha, ser uma jovem, ser um adolescente. Eu quero que você, eu quero que muitas pessoas, porque quando eu fui conhecer venda, eu tinha 27 anos. Para muitas pessoas, eu falo assim, não, venda se nasce com dom de venda. Eu era militar. Quem olhava para mim, via eu com aquela cara sisuda o tempo inteiro. Hoje, eu dou treinamento de vendas. Terça-feira agora eu dei treinamento para uma concessionária da Fiat. Ele tem um grupo de concessionários, são 4 concessionárias que ele tem. E eu dei treinamento para os melhores vendedores deles. Então, o que eu falo? Vendas, não importa a idade, não importa quando começar, estude vendas. Entenda, vendas não é só estudar técnicas, venda é estudar as pessoas, certo? Se você tem esse dom de lidar com pessoas, esse dom de gostar, de amar pessoas, você começa a entender que as vendas começam a fluir com naturalidade. Vendas não é eu querer... O pior tipo de vendedor é aquele que enxerga o dinheiro antes do cliente. Isso para mim não é vendedor. É um cara, às vezes, arrogante, prepotente, e às vezes é um cara que é ganancioso. Não é um cara ambicioso, é ganância, porque ele quer o dinheiro do cliente sem saber se o cliente está satisfeito ou não. Isso para mim não é vender, nunca foi, e eu repudio qualquer tipo de ação dessa. Mas quando eu vejo o cliente satisfeito e ganhando dinheiro, tá ótimo.
Mas então, acho que uma coisa importante para falar para ela é que é necessário que tu identifique qual é a necessidade do teu público, olhar para o teu público-alvo, saber que pessoas tu tem mais formas de chegar, escutar. Escutar de uma forma muito grande, assim, escutar a necessidade das pessoas, o objetivo delas, dos cosméticos, o que elas estão precisando e como é que tu pode chegar nelas? Porque aquela amiga tem uma amiga e a outra amiga tem outra amiga, né? Então, fazer parcerias, olhar para as pessoas, além daquilo que elas te mostram, escutar elas por inteiro e se conectar às pessoas e se interessar por elas. Porque o interesse nelas é pela pessoa que é, não o interesse pelo dinheiro ou por qualquer outra coisa. Interesse em resolver, talvez, as crenças limitantes delas. De daqui a pouco não gostar do nariz, daqui a pouco não gostar da pele, de daqui a pouco não estar tendo autocuidado, buscar esse olhar para ver o que falta e poder ofertar aquilo que vai ajudá-la. Porque eu acho que isso também é algo da mentalidade milionária, é olhar para a vida com abundância, então abundar também na vida de outras pessoas. Ser mais interessante do que interesseiro. Perfeito? Ponto. Me tornar mais interessante significa eu ouvir mais. Todo mundo adora. Ó, ela que trabalha com cosméticos deve saber bem quantos clientes iam lá na loja dela, às vezes, só para conversar. E no final de um bate-papo, aí ela acabava comprando alguma coisa. Então, isso faz parte do processo. Então, observar o comportamento humano. Eu falo, gente, observem as pessoas. Então, o que me ajudou na profissão de vendas? A minha área militar. Porque o militar ele tem que observar tudo, tem que estar sempre atento. Então, isso me ajudou. Mas a comunicação, eu tive que aprender mesmo. Tá? Uma Exatamente. visão. Então, E hoje em dia, a gente a tecnologia está aí. para tudo, para vender, para comprar, para fazer estreitar networking, para tudo. Né? A Eu gente tem trabalho. 10 minutos e ainda faltam 4 perguntas. Eu vou tentar Vamos lá. puxar aqui. Sim, o papo flui, né? Passa muito rápido. Como acabar com a procrastinação? Primeira coisa, definir metas e agir. Então, procrastinar, eu tenho porque uma coisa que eu falo para todo gestor de empresa, qual é? Você quer que algo seja resolvido, entrega para um cara ocupado. Por quê? Porque o desocupado sempre vai dar uma desculpa. Ele está tão ocupado criando desculpa que esquece de pensar e agir de acordo com as soluções. Tá? É aí que a primeira coisa que a gente precisa identificar, a minha mente está tendo mais desculpas ou mais soluções? Então, como que eu passo a evitar as procrastinações? Começar a matar as desculpas. Ah, eu tinha que ir para academia. Ah, não, vou amanhã. Hoje já é quinta-feira. Ah, não, já acabou a semana. Vai. Ponto. Parte para ação. Deixa para pensar depois, né? Ah, esse tempo com a saúde, esse tempo com o negócio. Não, faça. Faça primeiro, deixa para pensar depois. Então, a mente das pessoas mais bem-sucedidas, elas fazem e pensam depois. Elas vão pensando no caminho. Por quê? Porque elas vão corrigindo aquilo que precisavam fazer. Elas não ficam a vida toda pensando. Existem gente que leva as melhores soluções para o cemitério, porque passa até a vida inteira pensando, morre e não conseguiu realizar nada. Então, primeira coisa para realizar a procrastinação crie um roteiro, um script, anote. Eu sou uma pessoa que geralmente eu tinha muitas desculpas para mim. Aí que eu comecei a fazer uma listinha. Preciso fazer isso amanhã. Toda a lista que você vai fazer, faça um dia antes. Por quê? Porque seu cérebro presente no dia de amanhã não tente te sabotar. Você já faz hoje, não precisava fazer isso amanhã, é verdade. Isso aqui com o horário. Agenda tudo, agendou. Organizou tudo. Pega um pincel amarelo, onde você vai marcando tudo. Fez. A sensação de realização é muito forte. Fala assim, não, fiz isso, yes! Preciso ir para academia, vai. Pum. Preciso ir em tal lugar, fez. Precisa... E quando você vê que você conseguiu realizar tudo aquilo na metade do tempo, que ainda te sobrou muito, assim, caramba, a sensação de prazer é muito grande. Aí o cérebro começa a criar recompensas. O cérebro, ele cria recompensas para a gente. Então, uma das coisas, como superar a procrastinação é justamente essa. Organização, não tem outra solução.
E o que que é importante para se organizar financeiramente? Primeira coisa, ter consciência que o dinheiro não foi feito para gastar. Não, dinheiro foi feito para se multiplicar, tá? Eu pago o básico, vivo ali. Uma coisa, falei uma frase, se fizer sentido para as pessoas aí, pode compartilhar comigo. Falei uma frase para esse treinamento de pessoas. Nunca gaste dinheiro do seu trabalho com aquilo que você quer. Não, não. Dinheiro do seu trabalho você gasta com aquilo que você precisa. Aí o que sobra você investe para você comprar o que você quer. Ah, eu queria comprar tal coisa. Não compre com o dinheiro do seu trabalho. O dinheiro do seu trabalho é para pagar o básico. O que sobra? Aí você começa a ter uma mente, voltando àquela situação da mente milionária. Quem Aham, pensa como milionário ele gasta tudo que tem e investe o que sobra. Né? O pobre, na verdade, mentalidade pobre. Ele gasta tudo que tem e investe o que sobra. O de mente milionária, ele investe tudo que tem e gasta o que sobra. Por quê? Porque ele tem aquela visão de que o básico, eu posso passar o aperto que for, mas do meu sonho eu não abro mão. Então ele vai planejar, ele vai evitar pagar juros. Gente, eu vejo pessoas comprando um monte de coisa. Imobiliei minha casa. 70 anos para pagar. Ah, mas se não for assim, não tem. Fala assim, planeja bem, analisa os juros, passe a ter justamente planejamento com o seu dinheiro. Nós, quando vemos de um berço muito simples, a gente não perde dinheiro de um em um, de dois em dois. A gente perde dinheiro onde a gente não vê. Aquela fatura que a gente precisava ter pago em dia com desconto, a gente abriu mão do desconto, precisou pagar mais caro. uhum, Então, é esse tipo de dinheiro. Ah, mas custou tanto. Negocia, faz ficar mais barato. Aprenda a ter uma habilidade de negociação. A maioria das uhum. pessoas não tem, aceita o que vem. Aí, eu vejo pessoas trocando de carro. Olha só, Cassiana. O cara pega o carro dele, vai numa garagem para vender o carro, já aceita um preço mais barato, aí para comprar um outro carro que vai pagar mais caro. Por que não vende particular o carro? Ou seja, tabela, beleza, né? Negocia melhor do que perder 3, 4 mil num carro. Aí ele, para vender, o que ele faz? Ele vai lá e compra financiado. Cara, por que você não cria um planejamento? Às vezes você pode ter uma carta de crédito ou algo do interessante que você possa dar uma entrada. Compra de alguém que às vezes está com uma corda no pescoço, precisando do dinheiro, você já ajuda essa pessoa, compra um bem melhor. É tudo uma questão de negociar. Então eu falo para as pessoas, aquele que negocia com planejamento se torna rico. Mas aquele que negocia com pressa, tanto para comprar quanto para vender, vai empobrecer. Então, né? São muitos detalhes, assim, coisas pequenas que fazem a diferença e que talvez as pessoas nem enxerguem, né? Falta 1 minuto e meio. Tem mais alguma pergunta aí? Não. Tem, mas não vai dar tempo. Eu acho que a gente vai finalizando, né? O Mas papo tá maravilhoso. adorei, achei ótimo, né? Acho que deu para Maravilha. aprender bastante, né, gente? Vocês gostaram? Tem alguma coisa que Gratidão, vocês obrigado queriam pelo ainda convite. acrescentar, pessoal? Então, fantástico. Muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que tua agenda é corrida, que não foi muito fácil para a gente. Marcou faz 2 meses, eu acho, né? Foi 2 meses, a gente estava ali marcando e conseguiu. Deu certo, graças a Deus. Que bom, que bom. Fiquei bem feliz. Foi ótimo te receber. Ótimo receber todos Gratidão, obrigado aí vocês. pelo Muito convite. obrigada. Pode falar. Ó, obrigado pelo convite. Começa a seguir a gente também lá no Instagram. Deixe os comentários com a gente lá. Ó, e um beijo no coração de vocês e prosperidade a todos. Forte abraço. É isso aí, a todos nós. Então, gente, semana que vem nós estaremos com o Elvio Gianni falando de como lidar com os pequenos negócios e se reinventar. A gente ainda não criou o título, então ainda não tem tudo traçado, mas o Elvio é um comerciante aqui da nossa cidade e justamente ele vai contar como é que ele se reinventou, como é que ele fez nessa situação e toda semana a gente está com live, quintas-feiras, 19h47. Eu aguardo vocês. Obrigada, gente. Tudo de bom, boa noite, ótimo final de semana e até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço. Tudo de bom. Valeu, até mais. Tchau. Tchau.